Falando um pouco a respeito das experiências de vida que me levou talvez a ter uma teologia um pouco mais humanizada, eu me lembro que em 1985, eu trabalhando com os doentes de AIDS ainda, e trabalhava na Secretaria Estadual de Saúde do Estado de São Paulo, acompanhava os doentes nos hospitais, e um dia eu fui chamado por um pediatra que observava de longe o trabalho social, espiritual junto aos doentes, não só de AIDS, mas eu comecei a me envolver mais com outras patologias, acompanhando espiritualmente a vida dos enfermos. Chegou para mim e falou assim: olha, Frei, nós estamos com uma situação aqui muito delicada, que não tem nada a ver com o trabalho que o senhor realiza, mas eu quero partilhar para ver se o senhor pode ajudar em alguma coisa. E era uma situação de uma criança recém-nascida, que nasceu já desnutrida, com um problema seríssimo, e que, segundo o pediatra, essa criança teria pouco tempo de vida se não tivesse uma assistência efetiva. A criança já estava com problemas seríssimos, e também a justiça já tinha retirado parte do poder e ela estava para adoção. E esse pediatra me desafiou a cuidar dessa criança. E eu, pensando em todas as implicações, liguei para o meu provincial, para o superior da minha ordem, e pedi autorização para que pudesse cuidar dessa criança. E eu, sabendo de todas as implicações, recebi autorização para assumir essa criança, inclusive judicialmente. Adotei essa criança. E essa criança eu acompanhei durante alguns meses no hospital, dando todo o suporte financeiro. E aos poucos eu comecei também a me envolver com essa criança afetivamente. Era uma criança minúscula. E graças a Deus, depois de uns 3 meses, ela teve alta e eu a levei para casa. Montamos uma estrutura e eu cuidei dessa criança durante muito tempo. E todas as vezes que eu chegava à tarde, eu pegava o Nilcinho nas mãos, assim, era muito pequenininho, tinha sonda, o olhinho muito piedoso. E eu me lembro que eu ficava com ele no meu colo, no meu peito. Durante o tempo que eu ficava com ele nas minhas mãos, Deus tratava da minha vida, né? Talvez do meu passado, talvez da minha história de vida. E eu via aquele ser que Deus colocou nas minhas mãos como uma cura interior para a minha vida. E mais do que isso, eu me sentia cuidando do menino Jesus. Não tem como explicar o que eu sentia, né? No sentido de estar sentindo o calor daquela vida e de ver no olhinho dele a gratidão, né? Pelo cuidado que eu proporcionava a ele. Mas eu estava sendo muito mais beneficiado do que ele. Até que um dia, depois de uns 6 meses que eles estavam na minha casa, eu cheguei no final de tarde e, como todo dia, eu fiz esse ritual de pegar, de cuidar, de ver. E coloquei ele no meu peito e comecei a conversar com ele. E, de repente, eu percebi que ele foi parando. Ele simplesmente foi parando. Ele morreu em cima de mim. Até hoje, isso faz mais de 30 anos, muito mais de 30 anos, e a partir daí eu tive uma maior sensibilidade em relação ao cuidado das pessoas mais fragilizadas deste mundo. E eu falo para vocês uma coisa: quando a gente é chamado por Deus a sermos sal da terra e luz do mundo, nós somos os mais beneficiados, porque nós todos que nos metemos a viver a caridade, a misericórdia, a compaixão, nós também somos carentes de tudo isso. E, na verdade, todas as pessoas que
que eu atendo hoje, ou que atendi durante a minha vida, elas me proporcionaram uma libertação interior muito profunda. E talvez tenham sido canais da presença de Deus para me humanizar, para me libertar, para me sentir como eles, dependentes, única e exclusivamente do Deus Pai que cuida de cada um de nós. Mas Deus, Ele usa também de todos nós para cuidar-nos de nós mesmos. É uma via de mão dupla. Nós somos chamados a experimentar com o outro tudo aquilo que nós necessitamos. É uma coisa interessante, talvez eu tenha me emocionado nesse relato, mas tudo que nós fazemos para o outro, na verdade nós estamos fazendo por nós mesmos. E não importa a classe social, não importa as necessidades sociais, o que importa é você colocar intensidade naquilo que você é. Venho descobrindo dia a dia que o meu eu, quem sou eu e quem é Deus. E tudo isso está ligado na pessoa que Deus coloca na minha vida. Não existe o eu sozinho. E nós vamos descobrindo o nosso eu a partir do outro. E aí a gente vai na psicologia de Jesus Cristo, quando ele é questionado qual que é o maior mandamento da lei de Deus, e Jesus responde, olha, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, tudo. Ele deu uma resposta totalmente judaica, que alegrou o coração do judeu que perguntou para ele. Mas depois ele fez 2 questionamentos psicológicos profundos. Amarás o Senhor teu Deus, o próximo, como a si mesmo. E a partir do momento que você se descobre como gente, você descobre o próximo, a dor do próximo. Ele é igual a você. E aí você começa a entender melhor a presença de Deus e quem Ele é realmente na sua vida, na minha vida, na vida do próximo, que Ele coloca no nosso caminho. É interessante a gente experimentar a ternura da vida, mas ao mesmo tempo a crueldade da vida. A vida ela é cruel, né? Se a gente pensar biologicamente, a gente é concebido, a gente vive no conforto do útero, do seio da nossa mãe, de repente a gente é expulso de forma natural, e a partir do momento que se corta o cordão umbilical, você é único na face dessa terra. E é interessante quando a gente pensa que nós somos únicos, né? Nunca existiu, nunca vai existir alguém como você, alguém como eu. Em toda a história da humanidade, nós somos únicos. Todos nós temos uma digital diferente. Essa é a maior riqueza que o ser humano pode aceitar como verdade. Eu sou único. E apesar, por exemplo, da gente viver numa sociedade, numa comunidade familiar, numa comunidade religiosa, ou nisso, daquilo, nós somos únicos. Existe um determinado momento na vida da gente que é eu e Deus. É você e Deus. Apesar de termos necessidade do outro, eu e Deus. Eu tenho certeza que no momento da minha morte, talvez eu possa pensar um pouco nisso. Pode ser que as pessoas que eu amo possam estar ali do meu lado, sofrendo, chorando, talvez me acariciando, talvez, né? Mas ali é um momento único, meu com Deus. E todas as pessoas que estão ali um dia vão estar na mesma situação que eu, um momento pessoal entre você e o Eterno. Aquele que te criou, aquele que permitiu que você vivesse aqui e aquele que está te levando novamente para a presença dele para viver uma eternidade plena, absoluta, de paz, de alegria, sem sofrimento. É um mistério. Agora, quando a gente coloca as coisas como elas são, as pessoas podem se chocar. Mas é isso. Apesar do Evangelho nos levar ao outro, ele nos leva também a nós mesmos.
E eu tenho aprendido e tenho tido necessidade de ter esses momentos a sós com Deus. Eu, quem eu sou, com o meu Criador, com o meu Pai, com aquele que conhece profundamente a minha vida e aquele que trata da minha vida como Ele quer. Deus é amor, né? E não adianta a gente querer colocar a teologia do medo nesse... Deus é amor, mas é também justiça. Olha, dentro da justiça de Deus, Ele é amor e ponto, né? Ele ama incondicionalmente a cada um de nós. Nós temos uma dificuldade incrível de aceitar o amor incondicional de Deus. Ele não pergunta, olha, eu vou te amar se você melhorar, se você parar de ser o que você é, se você parar de ser tão pecador, tão desgraçado. Eu vou te amar a partir do momento que você mudar de vida. Não, Ele nos ama porque Ele ama, né? E é tão difícil as religiões entenderem isso, né? Deus nos ama e Ele trata de cada um de nós como Ele quer. Eu não vejo poder nenhum em mim de mudar a minha vida, se Deus não quiser mudar. É lógico que Ele me dá alguns caminhos naturais e inteligentes para que eu possa ter uma vida plena nele, né, de acordo com a palavra dele, mas a graça é que faz com que eu mude mediante ao que Ele quer que eu mude. Eu conheço muitos cristãos hoje, já passaram pela minha vida, muitos cristãos que carregam um peso violento de uma cobrança muito forte, de uma culpa muito forte, de não ser aquilo que a religião gostaria que ele fosse. Os padrões religiosos, né, da lei, os mandamentos, né, um peso os mandamentos, né, a gente não entende nada, olha, a gente fica tão preso em tantas coisas e a gente deixa de viver com Deus e de colocar o nosso eu nas mãos de Deus para que Ele mude, não para que a religião mude. Aliás, a religião não tem poder de mudar a vida de ninguém. O que eu tenho visto na minha vida é que a religião tem complicado a vida de muita gente. E é essa proposta que eu tenho de continuar refletindo com vocês a partir daquilo que Deus tem feito na minha vida. Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos proteja, nos faça de nós pessoas calmas, serenas, tranquilas e felizes na face dessa terra.